Olá pessoal, vamos dar andamento ao conteúdo de corrente elétrica. A parte 3, falaremos sobre energia elétrica consumida, trabalho e potência. Tudo bem? Eu acredito que todos vocês já tenham uma noção do consumo de energia elétrica. Por que eu falo isso? É algo bem prático. Mês a mês, a companhia de energia vai à residência de vocês, faz uma medição e deixa uma fatura. O que ela mede? Ela mede a energia em uma unidade conhecida como quilowatt-hora. E na fatura, ela aplica um produto da tarifa e desse quilowatt-hora medido. Tá certo? Mas quando eu falo quilowatt-hora medida, veja, eu estou falando de potência multiplicada pelo tempo. Então eu acredito que você já tem mais ou menos a noção da energia consumida em uma residência. A energia consumida, ela envolve o produto da potência elétrica do aparelho e do tempo de uso desse aparelho. É por essa razão que vocês levam broncas, às vezes, dos pais, quando demoram demais num banho quente, num dia muito frio. Tá certo? Então vamos lá. Então vamos. Considere uma secção reta de um condutor elétrico a seguir. Então vejam, eu peguei uma secção reta de um condutor e eu trouxe aqui para vocês. Observem que eu vou trabalhar no meu exemplo com o sentido convencional da corrente. Então eu vou falar de portadores de carga positivos, tá certo? Bem, vamos lá. Eu estou marcando com A e B as extremidades do condutor. Foi aplicada a essas extremidades dois potenciais, o potencial VA e o potencial VB. Tudo bem? Bom, nós temos uma diferença de potencial entre essas extremidades. Portanto, é natural que o portador de carga positivo se mova do sentido do maior potencial para o menor potencial espontaneamente, se mova no sentido do campo elétrico. Tá certo? E para ele se mover, nós precisamos que haja o quê? A ação da força, a força elétrica. Então a força elétrica moverá esse portador de carga de A para B, e isso me dará o sentido da corrente elétrica convencional. Perfeito? Certinho. Nós sabemos que o trabalho realizado por essa força, pela força elétrica, é o produto da carga elétrica Q, que é a carga desse portador positivo, vezes a diferença de potencial entre A e B. Mas lá na mecânica, vocês aprenderam que a potência é o trabalho sobre o tempo. Perfeito? Portanto, a potência na situação do nosso condutor será o trabalho da força elétrica dividida pelo tempo. Perfeito! Substituindo a equação do trabalho, nós temos que a potência é Q vezes a diferença de potencial entre A e B, dividido pela variação do tempo, pelo nosso intervalo de tempo. Prosseguindo então, potência é o Q sobre ΔT vezes a diferença de potencial entre AB. Eu só fiz uma reorganização da equação anterior. Mas a corrente elétrica é a quantidade de carga sobre o tempo, Q sobre ΔT. Eu estou trabalhando com a quantidade de carga Q desde o início, no meu exemplo. Dessa forma, eu posso substituir Q vezes ΔT por I. Generalizando, eu tenho que a potência é I vezes U. Ou muitas vezes, que aparece, é a forma que mais aparece, né, nos livros de vocês, nos livros do ensino médio, potência é U vezes I. A potência tem como unidade no sistema internacional o watts, que é joule sobre segundo, em homenagem a James Watt, o cara que estudou bastante as máquinas a vapor.
Beleza? Pessoal, como nós vimos, a potência ela mede a rapidez com que um trabalho é realizado. Perfeito? E essa rapidez ela envolve o quê? A noção do trabalho e do tempo. Podemos ainda. Vimos que a potência é o trabalho da força elétrica sobre o tempo. Mas o trabalho ele pode ser expresso, então, pelo produto do tempo vezes a potência, ou potência vezes o tempo. Não importa a ordem dos fatores. Mas lá nas aulas de energia potencial elétrica, vimos que o trabalho da força elétrica ele também é a diferença de energia potencial elétrica da extremidade A menos a energia potencial elétrica da extremidade B. Percebam que há uma relação entre o trabalho e essa diferença de energia. Então, o trabalho também ele mede o quê? De certa forma, a energia que eu tenho. Percebemos que a diferença de energia, então, entre os pontos A e B do condutor é igual ao trabalho realizado pela força elétrica. Então, o trabalho realizado pela força elétrica corresponde à energia elétrica utilizada nesse trajeto. Então, energia elétrica consumida é a potência vezes o tempo. Então, galerinha, é por meio dessa ideia que a energia elétrica consumida da sua casa é calculada. Vamos observar a fatura emitida pela SEB? Olhem só. Está aí. Observem a unidade de medida destacada em vermelho, a unidade de quilowatts-hora. Olhem só. Temos aqui o produto entre a potência em quilowatts e o tempo em horas. Ou seja, potência vezes tempo. Pessoal, 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joules. Mas, professor, como eles convertem esses quilowatts-horas no valor da fatura? Bem, acompanhe o mouse aqui, por favor. Eu tenho que, para cada quilowatt-hora, na verdade, o custo de cada quilowatt-hora é tarifado em 61 centavos. Estão vendo aqui? Se eu tenho 180 kWh, é 180 vezes 61. Quanto que isso vale? R$ 110,46. O outro valor aqui é apenas uma taxinha que eles colocam, a contribuição de iluminação pública. Vamos fazer um exercício do livro-texto de vocês. Ele é do Enem, a questão 5. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes de consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela fossem utilizados, atenção, diariamente, segundo os tempos definidos. Então, o que eu tenho na tabela? O aparelho, o consumo em quilowatts e o tempo de funcionamento. Eu tenho quilowatts vezes horas, tá certo? Supondo que o mês tem 30 dias e que o preço de 1 kWh é 40 centavos, olha a tarifa aqui, né, do custo. O consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente, aí ele me dá as alternativas. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós calcularemos o consumo de energia elétrica por cada aparelho, no intervalo de tempo definido. Depois, somaremos o consumo de todos esses aparelhos, e isso será equivalente ao consumo de um dia. Após, aplicaremos o produto de 30 vezes o valor que encontramos, porque um mês comercial tem 30 dias, e o valor que nós encontramos pela tabela é o valor de consumo diário. E após, aplicamos o valor da tarifa. Então vamos lá. O ar-condicionado. Energia elétrica é a potência vezes o tempo. Então é 1,5 kW vezes 8 horas. O consumo dele, naquele dia, foi de 12 kWh. O chuveiro elétrico. A mesma coisa. Aplico 3,3 kW vezes 1/3 de hora. 1,1 kWh. O freezer. 0,2 kWh vezes 10 horas. Consumiu num dia 2 kWh. A geladeira, 0,35 kW, funcionando 10 horas, consome 3,5 kWh. E as lâmpadas, 0,1 vezes 6 horas, 0,6 kWh. Agora faço o consumo total em um dia, somando todos estes consumos. Olha aí, me dá um total de 19,2 kWh. Agora, qual é o consumo total em um mês, ou seja, 30 dias? É o produto do consumo diário, 19,2, vezes 30 dias. Ou seja, em um mês, o consumo dessa residência foi 576 kWh. Agora, a gente sabe
O enunciado nos diz que 1 kWh vale 0,40 centavos. Aliás, 0,40 centavos, perdão. 40 centavos, 0,40. O gasto em reais é 1 kWh corresponde a 0,40. 576 kWh corresponderá a quantos reais? Faço uma regrinha de 3 simples. 576 vezes 0,40 nos dá 230,40, ou seja, o consumo foi de R$ 230,40. Aproximadamente, a resposta adequada é a letra E, R$ 230. Muito tranquilo. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Bons estudos. Torço para que em breve as aulas presenciais retornem. E até a próxima!